Depois de 5 minutos tentando conectar, consegui. Hoje vai ter live com a Lily. Então, o Instagram está chamando pessoas para participar. Vou esperar a Lily entrar para poder convidar ela. Olá! Então, a Lily acabou de entrar. Vamos ver, Lily, se tu não pedir... Sempre esqueço qual é o botão que aperta para chamar as pessoas. Olá! Oi, eu não tô te vendo. Que absurdo! Tá preto? Tá, travou. Tá Vale. travando. Tô travando, mas tu tá travando só a imagem ou o som também? Não tá travando, eu não tô escutando. Ave Maria. É meu irmão assistindo Netflix. Tu tá me escutando direito? Tá me vendo? Tu tá perfeita. Será que se desligar a internet de outras coisas melhora? Continua travando? Travou. Ave Maria. Vamos ver aqui. Gente, alguém me diz se eu tô travando pra todo mundo ou se é só pra Lily. Alguém aí pode me dizer se eu estou travando ou se era só com a Lily? Elida, as duas ok. Eu não sei se é a minha internet ou se é a dela, porque a minha quase eu não consigo conectar na live. Tem muitas pessoas fazendo live nesse momento, será? Vamos tentar novamente. Chamei ela de novo, tô esperando ver se ela aparece, que no meu ela saiu aqui. Vocês estão vendo a Lily ou só a minha internet que tá maluca? Muitos corações, gente, calma que não está acontecendo muita coisa ainda, mas muito obrigada pelo amor. Alguém tá vendo a Lily? Porque ela não tá aparecendo pra mim. Pronto, então vamos tentar aqui. Lily, não sei se foi porque eu te chamei e tu solicitou ao mesmo tempo. Vamos ver se vai agora. Eu te que disse que está aguardando. Apareceu aí pra tu entrar na live? Aqui, continua aguardando. Gente, eu vou encerrar e ver se eu consigo começar de novo, porque eu não sei se a internet aqui não apareceu. É, tá bugado isso aqui. Eu vou encerrar e aí começar a live de novo, certo? Calma. Vou tentar mais uma vez. Acho que agora vai. Aparece a solicitação, eu aceito e o Instagram não deixa. Opa! Ah! E aí, estou travada? Não, agora tá ótimo. Ai, que bom. Muito bem. Graças a Deus. Ai, que vergonha. Parei. Tá ótimo, tá com calor, gente. Tá muito quente. Fecha a Eu janela achei que fosse porque. ficar mais escuro, mas tá bom, né? Tá bom. Aqui eu tive que ligar a luz do quarto e o abajur para poder ficar assim, né? Um negócio bem É, iluminado. aqui tá. Porque tá muito nublado. Tá demais. Tá me Mas vamos escutando lá. direito? Eu estou escutando direito. Pessoas que estão assistindo podem dizer. Eu disse que ia encerrar a live e começar de novo, aí o pessoal saiu. Tô vendo Mas, aí, só tem duas pessoas. ô gente, perdão. É porque eu realmente ia fazer isso. Mas tudo bem, depois eles vão ver lá que tá piscando o bilhotinho e volta. Então, olha só. Mara. É, bora começar, porque vai ficar gravado, né? Então, só afastar um pouquinho, tá cortando a minha cabeça. Vou botar aqui um frito. O pessoal que for ver depois vai pegar tudo do começo. Se eu botar filtro, eu acho que caga o pau da internet inteira. Olha o nosso amigo cachorro.
Então, gente, essa é a Lily. Eu escrevi lá Lilian, foi muito estranho colocar Lilian, É a mas mesma coisa de te chamar de Manu. Mole. é bizarro, né? É. Pois é, a Lily. Só que eu não sabia, né, se quem é que pode chamar de Lily, às vezes a pessoa não gosta, né? Todo mundo fica. Eu botei Lilian pra ficar, né? Achei esse ótimo. Ok. Bora, vai. Agora é o momento mais legal que você vai falar sobre você, olha só. Ai, Quem é gente. você? Então, eu sou a Lilian, mas a Manu me conhece como Lili. Eu sou professora bilíngue da educação infantil agora, né? Mas fui por Uhum, muito tempo professora de adulto, por 9 anos. E agora eu tô com a educação infantil, 4 aninhos. né? Que coisa mais fofa. É, me E aventuro por essas terras que bom que bastante. você deu certo, né? Gostou. Hã? Que bom que deu certo e gostou, né? Porque Sim, tava só tô com gostando. adultos, aí você vai Nesse ensinar criança. momento, não, mas tô gostando. Nesse momento tá férias pra todo mundo ainda, né? É, até semana que vem. Depois, a gente vai começar a dar aula remotamente. Vixe, muito bem, todos nós aprendendo aqui a ser blogueirinhos. É. Tá, Lili, agora me conta como é que o inglês surgiu na tua vida? Tipo, o que foi que te levou a aprender inglês? Foi decisão tua? Foi alguém que te colocou num curso? Tu aprendeu sozinha? Alguma coisa influenciou? Certo. Eu sempre gostei de inglês. Como a Débora tinha dito na live passada, que ela foi influenciada por uma banda, né? Inclusive, a gente é fã da mesma banda. Uhum, Mas eu não tive influência de nenhuma banda. Eu sempre gostei muito de escutar música em inglês quando eu era criança e na adolescência. E eu sempre tive muita facilidade de aprender o inglês. Outra língua não, porque uhum, eu trabalhei numa escola que tinham várias línguas, francês, italiano, alemão. E de vez em uhum. quando, durante reuniões, o coordenador pedia para as professoras de línguas diferentes do inglês dar uma aula demonstrativa. E eu não conseguia falar nada. Vale. Já com o inglês eu sempre tive muita facilidade. Uhum, E eu fiz curso quando eu tinha mais ou menos uns 12 anos, eu fiz um semestre só e saí. E voltei uhum. depois, quando eu tinha umas 20 e eu tinha acho que 22 anos, eu voltei a fazer inglês, que foi quando eu fui fazer o intercâmbio. Ah, pois tá aí. Então, calma. Então, dos 12 até os 22, tu Não, tinha na escola, eu tinha o quê? tu tinha aula na. Porque tu disse que fez um semestre com 12 anos, aí tu Isso, saiu. isso, eu fiz um semestre com 12 anos, mais ou menos uns 12 anos. Parei e não fiz mais nada. Só que nesse meio tempo, até os 22, eu escutava muita música em inglês, procurava tudo em inglês, sempre gostei muito. E voltei de novo Uhum. com 22. Pois tá aí. Rapaz, eu tô adorando aqui essa família. Melhores comentários, Melhor família. não é? Família e Perfeito, amigos. E eu tô vendo aqui amigas também. né? Ai, meu Deus, eu fiz alguma coisa na minha tela. Pronto. Então, aí tu já respondeu duas em uma aí nessa pergunta. Eu vou pular pro intercâmbio, porque tu Tá. mencionou que com 22 tu fez o intercâmbio de au pair. Não, na verdade eu comecei a fazer o curso. Voltei para o curso de inglês com 22, né? Já entrei assim no meio do caminho. E com 24 eu fiz o intercâmbio. Eu não terminei o curso, e porque eu Uhum, queria viajar logo, não queria terminar o curso. E apareceu uma uhum, promoção na agência. Aí eu falei, uhum. agora. A Aí gente porque antes vai do jeito que der, né? o Promoção a gente tá intercâmbio era pegando. em dólar. Exato, o intercâmbio era em dólar. E apareceu uma promoção em real. Aí eu falei, é agora. Aí eu fiz todo o processo e com 24 eu fui. Uhum. Mas tu voltou pro curso porque tu já sabia que queria fazer o intercâmbio? Não. Eu sempre Não. quis morar fora, sempre quis estudar. Só que naquela época, o meio de comunicação que a gente tinha na internet era Orkut, né? Não tinha Uhum. Facebook, não tinha nada disso, YouTube, nada. E para mim, a única possibilidade que eu tinha para morar fora ou era estudando
ou trabalhando. Estudando eu tinha que vender a casa, porque era muito caro. Ainda é muito caro, né? É muito caro o intercâmbio só de Eu não estudo. queria. Eu não queria trabalhando, porque eu já tinha pesquisado que trabalhar é trabalhoso. E trabalhando, apesar de que eu ia trabalhar, né? Mas não É daquela outra verdade. forma, né? Como Uhum. garçonete, não queria. E Uhum. durante o curso, uma das minhs professoras passou no concurso, foi chamada e ela saiu no meio do semestre. E na época eu tinha uma amiga, não somos amigas mais, que também queria morar fora. E a gente pesquisava, e a gente foi falar com essa amiga, com essa professora, e a professora Uhum. falou: olha, eu fiz au pair, odiei, não tive uma boa experiência, mas vão atrás, vão se informar. E aí a gente Né? foi na agência e eu falei, é isso aqui mesmo, porque, né, é mais barato do que qualquer outro intercâmbio, de longa Uhum. duração, porque pode ser de 1 ano até 2 anos. Uhum. E aí eu falei assim, não, vai ser esse aí mesmo. Aí eu fui me preparando. Isso Foi foi no o Deus final de motivo. 2007. Eu viajei em 2008. É. Alguns anos antes de mim. Tu citou os motivos que eu escolhi. O mais longo, o mais barato, o mais fácil de conseguir ir. Você ainda Exato. recupera o dinheiro, né? Você consegue recuperar o dinheiro que Gasta gastou. o mínimo de dinheiro possível lá. Não é? Rapaz. Entrou um É agora por isso que eu artista, recomendo. entrou, a artista foi ao pé. Foi, olha aí, já pode falar mais. Aquela, né? Já deixa o convite para a próxima live. Vamos ver diferentes perspectivas Deve sobre ter o história para contar, intercâmbio. viu? Porque tu teve uma ótima experiência, né? Eu tive uma ótima experiência. E o povo tem que chamar aquela tua ex-professora para dizer por que que ela odiou o Ela álcool. não, eu não tenho contato com ela, né? Mas eu lembro que ela disse que não gostou porque ela não se deu com a família. Ela ficou 3 meses só, entrou de rematch e não conseguiu Uhum. outra família e voltou para o Brasil. É, aí lasca mesmo. É, Ela não família. teve. Você não se dá bem com a família, aí lasca muita coisa. Na minha Né? primeira família não foi legal, mas eu aguentei ainda 11 meses. Guerreira, viu? A da Débora. Débora, você fez outros Foi, duas foi vezes pra... ainda mais. Na época que ainda podia fazer duas vezes, hoje em dia nem pode. É absurdo isso. Mas tá, então, o que foi que te fez voltar pro inglês, então? Porque tu decidiu voltar já pensando nisso, que queria morar fora do país, em algum Eu momento. sempre, independente de querer morar fora ou não, eu sempre gostei de inglês. Eu acho inglês lindo, pra mim só perde pro francês, porque eu acho francês também lindo. Uhum, Mas eu gosto muito do inglês, acho lindo o enrolar da língua. E independente de morar fora, eu sempre gostei de estudar, escutar música, filme uhum. legendado, nunca gostei de assistir filme dublado, e séries. E casou de. E claro que eu queria morar fora, né? Mas para mim estava fora da minha realidade financeira. Eu não tinha a menor condição de ir para os Estados Unidos para estudar, seja lá o que for, high school, ou só aquele 1 mês que as pessoas passam, né, estudando inglês, Uhum. ou qualquer outro tipo de estudo. Não tinha a menor condição de eu ir. Mas aí eu fui só para fazer o curso mesmo, porque eu queria aprender mais e mais. E Uhum. acabei e aconteceu de ouvir boatos que a Aline gosta mais do inglês britânico. Mentira, gente, detesto inglês britânico. Sério, acha Aí bonito. e coincidiu de eu obter essas informações sobre o intercâmbio de au pair, porque realmente hoje em dia a Uhum. gente, naquela época não tinha tanta facilidade de informação como tem hoje, né? 2008. Uhum. É verdade. E por que. Tá, calma, eu vou chegar já nessa pergunta. Outra pergunta. Teve alguma coisa durante teu estudo, ou quando tu estava fazendo o curso, que tu acha que te ajudou mais a aprender ou facilitou esse aprendizado? Eu acho que o Naquela que época, eu não facilitou, sei se, não sei se o tinha que facilitou para mim aplicativos, foi gostar. só. Porque, falando agora como professora, eu já peguei muitos alunos que não gostavam. Dizia, no Uhum. primeiro dia de aula falava, teacher, eu não gosto de inglês, eu tô aqui porque ou a minha mãe e meu pai mandou, ou porque a minha empresa está forçando a fazer. Aí já é uma barreira enorme. E eu nunca tive essa barreira, eu É. sempre gostei muito de fazer Uhum. inglês, de inglês. Então, para mim, isso facilitou. E eu só estudava e marco. Então, tinha todo o tempo do mundo para me dedicar ao inglês. Não tinha o tanto de ferramenta que a gente tem hoje, mas o que Uhum. me ajudava era mesmo realmente gostar, né? E tinha
a questão da banda, que eu estava em inglês direto. Sim, Uhum. Débora. É, então, ajudou muito. Eu sempre gostei muito de inglês. Gostar. É, eu acho que é uma das coisas que dá mais motivação para a pessoa continuar, É né? o que eu sempre falo para os meus alunos quando eles dizem não gosto de inglês. Se não gosta, aí já vem uma dificuldade muito grande, porque é a mesma coisa, eu detesto química. Me pergunte qualquer coisa de química, que é como se eu Ah, nunca não tivesse sabia, nem né? estudado química. Eu não Uhum. sei como foi que eu consegui fazer pelo menos uma questão para passar no vestibular, porque eu não Olha, sei de gente, eu nada. chutei todas. Hã? Eu chutei. Quando Aquelas, né? um dos vestibulares da vida que eu fiz, eu passei para a segunda fase na UFC, na época que tinha segunda fase, e eu Uhum. só entrei porque foi anulada uma questão de química. Pois tá aí. Pois eu não entrei na UFC porque eu não sabia nada, era questão aberta, né? A US era múltipla escolha. Nossa, me fiz ali, química e física. Foi a melhor coisa É da a minha mesma vida. coisa que se você não gosta, aí já tem aí 90% do caminho cheio de É, pedras. né? Ó, falta que as pessoas estão falando, não gostava. É, Qual a banda? Alguém depende. perguntando aí. Hanson, gente. Hanson, 1997. acho que juntando tu, a Débora, ainda tem outra amiga minha que é fã de Hanson também. Ai, gente, eu tenho vários que são. Eu não estou, não fiquei fã de Hanson. Ai, Mas chata. eu ia fazer outra pergunta, que é o que foi. Tu disse que a tua primeira família lá não se deu muito bem, não curtiu. Não. O que foi que deu errado? Digamos assim. Não foi. O problema foi ela é mãe solteira e a idade era próxima. Ela tinha na época. Eram 10 anos de diferença. Hum, E ela me contratou achando que ela ia contratar uma que eu era multifuncional, porque além de cuidar das crianças, eu tinha que limpar a casa, fazer, e ela era ignorante. Enfim, eu só aguentei os 11 meses lá por conta da avó. Porque quando eu hum, cheguei lá, eram gêmeas de 1 mês de idade. E eu não podia ficar com elas antes dos 3 meses sozinha. E a avó uhum, ficou. Só que aí ela foi ficando, ficando, ficando. Eu fui embora e ela continuou lá. uhum. Mas o problema realmente que eu tive com a primeira família foi a mãe. Ela era assim, fazia umas coisas, não só comigo, com a mãe também. Assim, só um exemplo, ela trancava a mãe do lado de fora e não deixava eu entrar. Eu tinha que ir escondida abrir a porta para poder ela entrar. Vai, que loucura. Tá? Desse jeito. Gente, Mas aí, no segundo ano, fui agraciada com uma família perfeita. tu tem contato Inclusive, com eu eles ia ainda? agora em julho visitá-los, né? Mas aí veio esse corona, atrapalhou tudo. É, veio só uma pequena pandemia, Né? né? Tu já visitou eles depois? Tu voltou? Já Ou ia em ser a primeira vez? 2012. Fui em Uhum. 2012 e agora em 2020, julho de 2020. Né? Alguém falou aí, deve ter sido não sei se ela é tua prima, que tu falou que tem história pra contar, ou é só uma amiga que É foi ao amiga pé. Tiff. Pronto, fique longe de host moms que não trabalham, né? Ou trabalham de casa. Isso é É, engraçado porque. na primeira, nos meus 3 primeiros meses lá, ela trabalhava fora. Aí começou a trabalhar Uhum. em casa, aí começou o inferno. Pois é, isso é muito engraçado porque a minha host mom, ela ficava em casa o tempo todo. Só que enquanto estava todo mundo reclamando e elogiando, porque as host moms ficavam em cima, querendo ver tudo que você estava fazendo, reclamando, e você não tinha assim tempo, né, para respirar, tinha que estar sempre se mostrando que estava fazendo alguma coisa. A minha era super de boa. Eu fazia nada junto com ela. Uhum. A gente brigava com os meninos junto. A gente eu tive assim, meu Deus, eu fiquei, gente, eu tive muita sorte. Paraíso, porque Foi. eu não tive essa sorte. Eu fiquei, né? E aí. Mas é isso que eu acho interessante também de pensar, porque quando eu fui, eu foquei em achar uma família que eu ia me dar bem. Então, tipo assim, tem gente que vai, eu quero ir se for pra Nova York, ou pra Chicago, Uhum. não sei o quê, ou pra família desse jeito e tal. Eu fiquei, não, pra qualquer canto eu vou, só que eu vou O meu, focar em conversar muito pra garantir, não garantir, né? Porque não tem garantia, você chega lá que você descobre. Mas
não importava o buraco que eu fosse, contanto que eu me desse bem com a família. Então eu queria tentar conseguir fazer isso. E O eu não meu sei se. foco era esse. E assim, pelos e-mails, ela era maravilhosa. Quando eu cheguei lá Uhum. também, no meu primeiro mês, também foi muito bom. Do Depois segundo que. para o 11º é que o negócio desandou. Mas eu só ganho entender por conta da avó, porque a avó até hoje a gente se fala, é muito maravilhosa. Uhum. Ainda bem, né? Que tinha alguém assim mais sensato na Nossa, Maria, família. ela é demais. É. E como é que foi com a segunda família? O que é que, como era a relação com eles? O que é que te fez A gostar? segunda família era o oposto, completamente o oposto da primeira família. Era casal, Uhum. eram duas meninas também, sendo uma de 2, a outra tinha 3 meses, a 4. E eles, assim, eu era a primeira au pair deles. A primeira família também foi a primeira e última. Que, Né? Ainda bem, né? não, graças a Deus. E eu conheci eles porque a minha primeira família eu não fiquei os 12 meses porque ela pediu para ela ia sair do programa, disse que estava muito pobre e não tinha como pagar. E eu ia entrar de rematch. Aí eu falei assim, gente, e agora? Vou entrar de rematch, tô com medo de não conseguir família e voltar. E eu tinha Uhum. uma amiga lá, a Luísa, que a família dela era assim incrível também comigo, muito, muito gente boa. A mãe dela era assim maravilhosa. E ela sabia de todos os perrengues que eu passava lá na casa. E ela ligava para minha coordenadora diária e dizia: olha, você vai lá na casa da Lili que ela tá precisando da sua ajuda. Mas Uhum. isso nunca aconteceu, né? E um amigo do marido, o marido dela trabalhava no banco, e um amigo deles, que era o meu host, estava atrás de um au pair, de uma babá. E ele falou assim: olha, por que você não contrata um au pair? Inclusive, eu conheço uma que vai entrar de rematch. E fez todo o meu currículo, né? Contou, Uhum. foi lá e falou para ele. E eles entraram em contato comigo antes de eu entrar em rematch. Tudo foi organizado antes de eu entrar oficialmente no site de rematch. Tudo que eu fiquei de rematch poucas horas no site. Aí Uhum. no Foi dia só para 4 de julho, oficializar, né? no dia 4 de julho, no feriado 4 de julho, aí eles me ligaram perguntando se eu queria ser ao pé deles. Eu falei, quero. Aí pronto, aí eu acho que já na semana seguinte eu já comecei a arrumar minhas coisas e fui embora. Bairro vizinho. Já mudou o bairro, dava pra ir a pé de uma casa pra outra. Olha, que loucura. Mas que ainda bem, né? Que sorte. Ó, o Nick perguntou aí, teve algum momento ruim que marcou nesse período? Tirando a mulher louca, né? Eu acho que foi nesse Oi. período da primeira família. Acho que teve vários, mas assim, a que mais eu acho que chamou a atenção não foi exatamente comigo, não. Essa minha host chegou pra. Ela trabalhava de headhunter. E ela chegou um dia chorando, dizendo que tinha sido demitida. E eu até fiquei com pena dela, tava assim, do meu lado, né, falar com ela, dizer que se ela precisar da minha ajuda e tal. Uhum. E quando eu tava descendo, a mãe dela tava subindo, gritando com ela, mandando eu abrir a porta, que ela ia sair, a mãe. Aí eu Uhum. perguntei o que foi que aconteceu. Aí ela falou, olhou pra mim, a mãe, né, chorando, dizendo que a filha dela era mentirosa, que ela chegou lá dizendo que tinha perdido o emprego, mas não era verdade, ela queria só ver qual era a nossa reação. Olha, gente, que psicopata. Aí ela olhou pra minha cara e falou assim, com essa história, você vai ou não pedir rematch? Desse jeito. Aí eu de teimosa, vou não. Meu Eu acho que esse Deus, foi o pior dia. que doideira. Pois tá aí, A bicha mulher era dita. ruim. Tem cada história de cada. Eu É. já ouvi história de pessoas que simplesmente botou o pé pra fora. O Ah, eu já pé vi chegou muita em história casa doida e. também. Muita história doida de gente que torturava. Muita história doida. Mas assim, Uhum. o primeiro mês foi assim. Se não fosse pela. A Luciana falou assim, ela fez piadas xenófobas também, fez. Ela teve. No começo. Aliás, no começo não, mais ou menos quando o negócio começou a ficar ruim. A gente se mudou de uma casa para outra, era na mesma rua, mas em quarteirão diferente. E Uhum. ela chamou os amigos para ajudar na mudança, e ela me chamou para comer, porque ela tinha pedido Pizza Hut. E ela me chamou Uhum. para comer, meu quarto era embaixo. E quando eu subi, eles começaram a perguntar: tem Pizza Hut no Brasil?
É verdade que macaco fica pra lá e pra cá, jacaré. Como foi que você veio? De avião, tem avião. Aí foi quando eu comecei a me tocar, entendeu? Aí eu falei assim, gente, essa mulher é doida. Olha. Foi. E como era a Area Director na época? Ela não A ia, Debbie ela foi. realmente não ia lá, não. Não, ela foi nos primeiros dias, né? Mas eu que também. Porque assim, não tinha como ela saber. Só se eu ligasse pra ela e dissesse, né? Uhum. E por que Dissesse, que ó, não tá ligava e acontecendo. dizia aquelas, né? Não sei por quê. Eu acho que por conta da avó. Uhum. A avó, assim, é incrível a avó. Então, eu acho que eu ficava com pena de deixar ela sozinha lá com as gêmeas e a mãe e nunca liguei. Entendi. É só para dizer para as pessoas que existe, né? Teoricamente existe uma coordenadora de área, né? Que fica responsável pelas au pairs. Acho que até tu comentou da outra vez, né? Para eu falar que todo mês ela organiza encontros para as au pairs das áreas. Quem tiver Hum, problemas pode entrar em contato com essa coordenadora. E o certo a fazer, né? É porque tem coordenadoras e coordenadoras também, né? Tem as que são meio, né? Doidinhas também. Na minha Mas o era certo legal, eu tinha que ir atrás. é, né? É, tem, às vezes tem isso. Tem coordenadora que fica mais preocupada em cima, tem outros que você tem que sair catando e para conseguir falar, né? E resolver as coisas. A minha host mom agora, ela é uma Area Director. E eu espero que ela seja muito boa, porque ela era uma boa host mom, né? Mas, teoricamente, a coordenadora de área é para ser meio que uma mediadora, né? E avaliar as condições tanto da au pair quanto da host family e ser responsável de tirar a au pair daquela casa se não tiver seguro para ela, né? Tanto é que Uhum. se não, na questão do rematch, né, que tu falou que fez, normalmente a au pair fica na casa da host family, né? Se tiver tudo ok, ela fica esperando até achar uma outra família. Mas se não tiver condições, ela fica na casa da coordenadora. Tá falhando aqui a internet. Vocês estão me ouvindo bem, direitinho? Gente, a minha internet aqui, a Lily travou. Melhorou, voltou. Ó, a Pronto. Luciane perguntou aí, qual a vantagem para eles de fazer esses contratos com brasileiros? Sai mais barato para eles? Não, na verdade, não é só brasileiro, vai gente de todo canto do mundo. É. Aí tem brasileira, alemã, norueguesa. Eu Uhum. nunca vi. As únicas nacionalidades que eu tive contato foi alemã, norueguesa, sueca, acho que só, e brasileira. Ah, e tinha muita gente da América do Sul. É. Argentina, Chile, mas de México, outros cantos da Paraguai. Europa, Itália, é, Espanha, nunca vi. Tinha mais É, da eu Europa, tinha mais. acho que o pessoal da Europa também gosta muito de. Tem muita liberdade para fazer em outros países por lá, né? Ir para os outros É. cantos. A gente Mas aqui. a minha primeira família basicamente foi isso. Eu fiquei por conta da avó, que era muito, ela me ajudou muito com o inglês, inclusive. Eu lembro que, Uhum. assim, de perrengue de inglês, a minha primeira semana na família. A minha dificuldade lá era mais de falar, porque eu pensava muito antes de falar, mas eu entendia tudo. Então, eu queria pensar muito antes de falar, então eu demorava. Uhum. E ela sabia, Eu num dos também. meus e-mails, eu tinha escrito, eu escrevi, né, lá conversando, que eu ia com uma amiga. Só que a gente não ficou no mesmo estado. A gente ficou, Uhum. ela foi para Virgínia e fiquei aqui. Eu fui para Denver, né? Aí, Uhum. e eu não coloquei que essa minha amiga ia pra Virgínia. Aí a avó conversando comigo, tomando café. Aí ela disse assim: cadê sua amiga? Ela foi pra onde? Aí eu pensei: isso aí eu sei falar, sem pensar muito, né? Eu vou falar, ela tá na Virgínia. Aí eu falei assim: she is in vagina. Gente, ela começou a fazer assim. Aí eu falei: ai meu Deus, eu falei alguma besteira, o que foi que eu falei? Eu perguntei: o que foi que eu falei? Aí ela foi me corrigir, assim: não, não é assim. Aí eu falei: porque eu achei que todo I tinha o som de ai. Mas Ai, não gente, é. esse negócio é muito engraçado. Eu trocava Aqui, ri vocês e xi. perguntaram aqui, vocês ajudam na casa ou só com as crianças? Luciane é só com criança. Tudo que é relação da criança. Lavar roupa, fazer comida. Se alguém manda limpar a casa, tá errado, porque não é. É só com É, criança. é, se for o quarto da criança, ainda vai, É. mas a casa, Mas isso também eu tem não uma, limpava, porque tinha não. diarista. Não. Na segunda família, na primeira eu tinha.
Tem gente que Entendi. limpar a casa. Tem gente que ainda fala aquilo, não, mas a criança está em todos os cômodos da casa, então você tem que limpar todos os cômodos da casa. Não, Eu limpava não por é conta assim. própria na segunda família, porque a mais nova engateava e lá tinham dois cachorros muito peludos. Aí, e também na época Uhum, do outono, inverno, entrava muita sujeira dos sapatos. Aí eu mesmo limpava, mas eles não exigiam, não. Como ela uhum. engateava, aí eu passava o aspirador de pó. É. Na minha host family também, mesma coisa. E sobre a Mas outra eles não. pergunta, eu acho, daquela pergunta sobre qual a vantagem para eles, né, arranjar au pair. Eu acho que au pair é mais barato. Ah, Não, aí perguntou, o brasileiro pé especificamente. é, o pé Au pair brasileiro, se brasileira. era mais barato. Ao pé é mais Uhum, barato do que ter uma nene. uhum. Mas de ser brasileira não, porque é tudo o Especificamente mesmo brasileira. preço. Hã? É igual. É, Especificamente brasileira, não. Só se for alguma coisa que a família quer, né? Tipo, é. minha família da Holanda só teve au pair brasileira. Foram 9 au pairs, todas brasileiras. Não Eu sei por tinha quê. uma colega lá da Alemanha que a família só contratava alemã. Tanto que ela só falava, a família pedia para falar alemão com as crianças. Ela só falava alemão com as crianças. Uhum. Às vezes tem isso, né? Que a família quer que aprenda outra língua. E aí só pega au pair daquele país. Ela era a sexta da E família alemã. é, eu acho engraçado isso. Tem gente que gosta de variar, né, as au pairs pra dar o aspecto cultural pra criança também, né? Porque a gente A tem minha segunda pelo família, que eu internet. fui a primeira, a segunda au pair foi brasileira também, mas aí também teve problemas e eles não quiseram mais au pair. Então eu fui exclusiva. Poxa, tá aí. Ficou nas graças da família por ter sido a primeira e por ter dado bem, né? Foi. E deixa eu perguntar. Não, estamos falando bastante. Tu teve alguma dificuldade durante o processo para fazer o au pair? Não. Tipo, antes? A, difi- não, a dificuldade que eu tive foi com a carteira de motorista. Porque eu Hum, reprovei e aí eu consegui tirar a carteira faltando assim dias para eu viajar. E eu fazendo meus testes na segunda vez, chorando, disse, eu tenho que passar, pelo amor de Deus, porque eu preciso dessa carteira. E foi assim, bem corrido. Foi o único problema que eu tive. O resto de problema, passei logo no teste de inglês, fui atrás das horas em uma creche chamada Sandbox, que eles acolhiam meninas que queriam fazer intercâmbio e precisavam de horas, meio que trabalho escravo, uhum, era de graça. Aí eu fiz muitas horas, eu fiquei 6 meses lá, muito, eu não trabalhava. Aí eu ia, passava a manhã lá. Então eu fiz, eu acho que por isso que todas as famílias que vieram atrás de mim eram famílias com bebês. Porque a aham, minha experiência na creche era com crianças de 1 ano. aham, Mas a entendi. dificuldade mesmo no processo de fazer o intercâmbio, não tive nenhuma dificuldade. Só mesmo a carteira de trabalho. E aí, Mas com mutante? inglês, não. Na época não tinha que gravar vídeo, só escrever uma carta sobre você, que para mim é muito mais difícil. Que era uma carta gigante, uma redação. E mandar fotos e essa provar que eu tinha horas com criança. Só isso, era bem Uhum. mais simples do que hoje. É, eu preferiria escrever a carta do que gravar o vídeo, viu? Porque foi muito estranho, muito estranho. Eu tenho o vídeo ainda. Tive que Hã? pedir ajuda a uma professora que virou minha amiga, mas a gente perdeu contato. Ela mora na Austrália hoje em dia, para ajeitar, né? Porque meu inglês, eu parei antes de viajar. Eu viajei em agosto de 2008, agosto de 2008, e eu parei o inglês em dezembro de 2007, que era para juntar dinheiro para poder viajar, né? Uhum, E eu parei, eu não lembro a nomenclatura, mas eu parei no que é equivalente, intermediário 2 eu acho. uhum. Acho que eu não cheguei É. nem no avançado, não. Foi avançado um, não lembro. A Elida tá perguntando agora como foi a prova de inglês que tu teve que fazer. Por Ai, eu intercâmbio, não, imagina, né? eu A que não eu fiz lembro. pelo Acho que foi computador. multiplica. Não foi computador, eu acho, foi papel. Eu não lembro, Foi. realmente eu não lembro. A que eu fiz, eu acho que foi múltipla escolha. Eu acho que eu tenho até um post no blog que eu mantinha. E foi no computador. E Uhum. aí tinha muito de compreensão. Eu acho que tinha uma parte de compreensão de texto e tinha outra parte que tinha ouvir algumas conversas e marcar lá.
Mas eu lembro que foi algo bem simples, foi bem rápido. Acho que questão de 20 minutos o teste. Bem Eu não básico lembro mesmo. como foi. Mas tem a parte que você conversa também. Tu fez essa que era. Não lembro. Eu não Não, lembro. eu lembro que depois dessa provinha teve tipo. Era como se fosse um psicotécnico, só que em inglês. E aí É, você eu conversava um lembro pouco com da a técnica, eu não psicóloga. lembro se foi inglês ou português. Não lembro. O meu acho que foi em inglês, que aí a pessoa ia avaliar mais também, né? Mas eu sempre Com, recomendo de quem com for, de relação, pelo menos ser intermediário. Hum? com relação à língua, nunca tive problema, não. Porque eu sempre estudava muito. Eu assistia Uhum. muito filme e traduzia música, escutava muita música em inglês, ia procurar significado. Então, mas assim, quando eu cheguei lá, eu achei que o meu inglês era o melhor de todos, porque eu sempre fui uma das melhores da turma, porque eu gostava muito, eu só fazia inglês, eu não trabalhava, não fazia nada, não Uhum. estudava, eu só estudava inglês. Então, tipo, eu era sempre Uhum. uma das melhores da turma, e eu achava que meu inglês era o melhor de todos, era quase uma nativa. E quando eu cheguei lá, não era assim, né, beberes? Era Então, bem diferente, eu escutava tudo muito bem, entendia tudo, palavrão, tudo. Mas na hora de falar, juntava ficava, aquele a minha medo cabeça de ficava falar assim. errado. Juntava aquele medo de falar errado, né? E aí não entenderem. E na minha primeira família, somente a avó me ajudava, porque a mãe, tipo, falava errado e ela lá, nem aí. Né? Mas aí depois de um mês a gente, né, tá desenrolando já, né? Não, agora ou fala. É verdade. No começo eu também tinha essa trava de falar. Estão perguntando aqui, vocês trabalhavam quantas horas por dia fixas? Tinha tempo para se divertir ou era uma vez na vida, outra na morte? 10 horas por dia, Hillary. No meu caso, né? Eu trabalhava 10 horas por dia na segunda família. Na primeira família, com exceção da sexta-feira, porque ou eu trabalhava algumas horinhas na sexta ou no sábado, porque eles saíam sábado à noite ou sexta-feira à noite. E eles saíam assim, 8 horas da noite, sendo que 8 horas da noite é a hora que as meninas dormem, então eu só colocava elas para dormir e ficava Uhum. assistindo televisão. Mas na primeira família tinha dia que eu trabalhava mais, tinha dia que eu trabalhava menos horas, porque as gêmeas era guarda compartilhada. Hum, Então, tinha dia que eu ficava só umas horinhas de manhã e o pai ia buscar, e tinha dia que era final de semana, ele ia buscar na quinta, devolvia no domingo. Mas tem um limite de hora que eu nunca lembro se são 40 ou se são 45 horas 45, por, dá 8 por por dia. semana, né? É. É. E aí tem o limite por dia e tem esse limite por semana. Então, mas também 10 depende muito da família, né? Tipo, a minha família, as crianças eram mais velhas, então eu trabalhava pouquíssimo, até porque eles ficavam na escola de 9 da manhã até 3 horas da tarde. meu Então, sonho. era lindo, era maravilhoso. Era bebê, então não tinha É, nem bebê, você perigo. tem que, você pode nem ir no banheiro direito, né? Carregar a criança junto. Pois é. Pois é, aí tem as regras do limite máximo, mas aí varia de acordo com a família. E tem, você tem que ter, não lembro se é um dia de folga por semana, Um final de mas semana por mês. pronto, um final de semana por mês, aí tem 2 semanas de férias remunerada durante o programa inteiro. Mas eu sempre Mas, tinha ou o final de semana todo, ou a sexta livre, e trabalhava sábado à uhum, noite, porque eles iam sair. E na sexta uhum, também, quando eu trabalhava, era à noite, porque eles iam sair. uhum, é, aí Então, varia, né? não trabalhava assim muito, não. Né? E agora eu tenho uma curiosidade que não é. Alguém tem mais alguma pergunta sobre o au pair? Do Todo mundo intercâmbio? gosta de au pair. Né? Mas eu Indico, viu? indico Quem todo não fez mundo. atividade com menos de 26 anos, sabe falar inglês, indico. É, é importante saber falar inglês, como eu disse, pelo menos intermediário, porque por mais que seu inglês vá melhorar lá, você vai aprender, você precisa se comunicar, você vai estar cuidando de criança. Eu sempre fico, meu Deus, como é que tem gente que vai. Porque tem gente que enrola, e chega lá, não sabe falar nada. Eu fico, gente, isso acontece Na com uma minha pessoa de segunda família, eu criança. tive que receber por telefone o resultado de um exame, se eu não soubesse. Não é? Imagina. E eu, não, mas eu fico pensando é de, tipo, tem um acidente, você precisa ligar pra alguém pedir ajuda, ou você é parado pela polícia.
E eu acho que eu Ai, não mas eu paguei. recomendo quem saber Ai, mas inglês. nesses 2 anos que eu fiquei, eu tive alguns micos de. Porque eu não sabia falar algumas coisas, né? Fui aprendendo, Gente, eu claro, também tive muito mico. 2 anos. Eu ia até fazer um vídeo depois só falando alguns desses micos. Eu tive mico antes mesmo de ir, que a minha Antes roxinha de ria até lá, hoje. Hã? eu não lembro se eu tive, Eu, mas eu tive que lá gravar o eu tive. vídeo. Hã? Eu tive que gravar o vídeo pra ir, porque tu não precisa de vídeo. Ah, Mas sim, eu não precisei de vídeo, é. depois eu Sim, vou ficar aí o cidade. segredo. Eu fiquei em Jacksonville, na Carolina do Norte, que na época não tinha nada. Tinha um cinema, Ó, a Carol basicamente. perguntando aqui, qual o maior perrengue que vocês passaram trabalhando lá? Ih, Perrengue teve que eu um, passei? teve. Ai, eu acho É, que defina foi. perrengue. Hã? Defina perrengue. É com a língua, com as crianças. Eu acho que Ai, não tive. Teve muitas coisas que aconteceram no meu intercâmbio. Tipo, eu bati o carro, lembrei que de mim. Assim, não é perdi tão. voo. Qual Eu foi o tava, teu? foi com a criança. Eu Hum. tava, na minha segunda família, a menina que eu cuidava, a Gabi, que hoje tá com 13 anos, que ela tinha 3. Os meus são Ela, adultos. Hum. É, louco. ela era muito danada, muito, mas aquele danado bom, não era aquela criança danada chata, não. Ela é muito Uhum. danadinha. E eu tava arrumando a cômoda dela, e atrás de mim era a cama dela, a cama pequenininha, e ela começou a pular na cama. E eu disse, para de pular. E ela pulando, 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 só escutei o pá! Ai, meu Deus do céu. Quando eu virei pra trás, ela tava sentada na cama com sangue aqui, ó, escorrendo. Ai, Gente. Jesus. Porque na minha cabeça o que é que vinha? Você presa e deportada, né? Né? É. Mas, não, eu botei ela de cabeça pra baixo, enfiei pano aqui no nariz dela, né? Eu peguei pra saber se doía, não, se ela tava chorando, mas por conta do sangue, não era nem de dor, não. Uhum. Aí quando os pais chegaram à noite, aí eu fui, né? Ai, meu Deus, mas eles eram de boaça. Aí assim, não, quebrou? Não, então tá de boas. Ainda bem, né? Eles sabiam a filha que tinham. Ainda bem. Inclusive, o pai, né? Porque nos Estados Unidos tem negócio de não bater, durante o ano que eu fiquei lá, ele bateu 2 vezes nela, nas de 3 anos. É verdade. Não, não batiam, não. É. Quem batia muito era um no outro, os irmãos, brigando, mas deles, não. A Elida perguntou se já fomos paradas pela polícia. Eu fui parada pela polícia, porque eu fui muito lesa. Eu estava dirigindo, louca para chegar em casa de madrugada. E aí eu tava muito rápido. Só que eu entrei na área de casas, e aí a velocidade da área de casas diminui, assim, drasticamente, né? Você tá, tipo, a 80, tem que ir pra 30. Só que eu doido pra chegar em casa, né? Fui de noite. Aquelas pessoas, né, que Ninguém tá pensam que vendo. ninguém tá vendo, vai estar tudo certo. Por isso que acho, por isso que hoje que dizem que eu devia trabalhar na MC, porque eu sou o contrário. Mas aí eu tava acima do limite de velocidade, aí a polícia, lá a polícia surgiu do nada, né? Você cai do céu a polícia. E aí me pararam e eu dei a desculpa que era verdade, apesar de que eu saber que estava acima do limite, que eu não tinha visto nenhuma placa, que eu realmente não tinha visto nenhuma placa, mas eu sabia que a velocidade devia ser baixa, né? E aí eu só consegui conversar com ele, falei que é porque eu não tinha visto e eu estava apressado para chegar em casa. Aí ele foi muito gente boa. Ele checou lá os documentos, acho que ele deve ter visto que eu não tinha feito nada de errado antes. E aí ele só me liberou, só com uma advertência. E você, Não Lívia? tive esse azar. Não, Não, não fui ainda tadinha. bem. Foi esse meu momento de ser parado pela polícia. Mas aí sempre é engraçado porque eu já sabia de algumas recomendações de tipo, eu fiquei só com medo porque policial americano a gente escuta as histórias, né, do povo de sair atirando e aí eu fiz o que a minha roadmap até já tinha dito, de era baixar o som, baixar o vidro, deixar as mãos visíveis. Eu fiquei com as mãos no volante do carro. E aí, quando ele chegou, aí você dizer o que é que você vai fazer e não fazer movimentos bruscos.
Então aí eu falei, ah, tá, ele pediu o documento. Eu vou pegar o documento lá no coisinha que eu não lembro nem mais o nome. Porta-luva. É, no porta-luva, que eu não lembro o nome em inglês também. Eu Aí eu falei, também vou não. pegar agora o documento no porta-luva. Aí ia bem devagarzinho, pegava o documento, entregava e Acho que botava é a mão de novo lá. É como? glove compartment. Acho que é. É, é isso aí. Aí pronto, mas foi só dessa vez. Foi tranquilo, só. Será que eu vou morrer? Não, então tá ótimo. É. Aí já tá acabando o tempo, mas eu queria, tipo, sim, au pair. Alguém tem mais perguntas? Senão a gente pula a outra pergunta que não era de au pair. Acho que a gente já falou como tu aprendeu inglês, como é que surgiu, como é que tu foi parar no intercâmbio, o processo. Já falou do inglês, a maior dificuldade era falar, né, quando chegou lá. Tem uma pergunta que tu acha que o intercâmbio, como foi que o intercâmbio te ajudou? Tanto no inglês quanto profissionalmente. Se eu não tivesse o intercâmbio me ajudou a arranjar emprego. Porque quando eu voltei para o Brasil, eu nunca quis ser professora, né? Mas quando eu voltei para o Brasil, a única maneira que eu tinha de praticar o inglês que eu tinha aprendido era dando aula. E Uhum, quando eu estava lá, ainda nos Estados Unidos que eu estava para vir, eu queria dar aula para criança. Porque eu já tinha experiência com criança. Só que eu cheguei aqui e fui para adulto, né? E eu falei assim, uhum, não quero mais criança, eu vou dar aula para adulto. Então, quando eles viam lá no meu currículo que eu tinha morado nos Estados Unidos de 2 anos, então já aumentava, né? Mesmo eu uhum, tendo feito curso de inglês aqui, não ter terminado, mas eu fiz, e morando lá ajudou bastante. E o ser professora foi a única forma que eu encontrei de manter o inglês que eu tinha. Que mesmo assim você não consegue manter tudo, porque esquece muita coisa, principalmente vocabulário. Ele ia me ver com ódio, dando aula, algum aluno perguntar como é que eu digo não sei o quê, e eu esqueci a palavra. Aí eu dá uhum. vontade de dizer, meu Deus do céu, como é que pode eu esquecer tanta palavra assim? Você Eu não sabe que uso você mais, sabe, mas você não consegue lembrar. É, porque eu não eu uso também. mais. Aí Pois é. agora saí do adulto e tô só com criança. Agora é criança mesmo, criança Uhum. petitinha. Né? Ela Mas perguntou me aqui ajudou sobre. bastante. Porque se eu não tivesse o inglês, se eu não tivesse o curso, eu provavelmente ia estar trabalhando atrás de balcão de loja. Uhum, Era essa a opção que eu tinha quando eu voltei, né, pro Brasil uhum. em 2010. Foi esperto. Assim que eu cheguei em agosto e já comecei a mandar currículo, em janeiro comecei a trabalhar. Pois tá aí. Foi. Garantiu. A Elida perguntou se precisa abrir conta no banco. Sim. Eu não acho que precisa de precisar, assim. Eu acho que é recomendável, mas eu não lembro se É, tem mas alguma coisa. é fazer o que com o dinheiro, né? Tem que trocar toda a vida, É, trocar o dinheiro, é como? Porque os meus outros me pagavam ou no cheque ou transferência bancária. uhum. Tinha cartão? E facilita a vida, né? Também, você quer viajar para algum canto, você ter o cartão para poder comprar as coisas. Facilita bastante. É, Gostar imagina da guardar experiência um. de trabalhar cuidando de criança, sim. Faria Nossa, se novamente? eu pudesse, eu passaria ao pé a vida toda. Acho que sim, acho que iria. Inclusive, se meus hosts me ligarem dizendo assim, quer voltar para cuidar das pré-adolescentes, eu falei, vou. Até hoje eu digo pra minha Roxman, adota uma criança, gente. Pra que besteira, adota e me E chama. me chama. Não é difícil, né? Sim, gente. Eu provavelmente tenho muita influência com a questão da gente ter se dado bem com a família, né? Porque tem gente que vai e aí não quer nunca mais, né? Odeia e não quer. Mas eu faria de novo. Tanto é que eu fiz de novo, né? Eu fui pra Holanda depois. E eu queria ir para os Estados Unidos de novo, mas aí já tinha passado da idade. Comecei muito velha, né? Podia ter rodado o país sendo au pair. Mas recomendo demais e faria de novo. Ó, O a que Samara tu... perguntou aqui, o que contribui o intercâmbio para além do profissional? Nossa, visão de Pra, mundo. o que contribuiu para mim, além da visão de mundo, né, foi porque a minha primeira família não era uma família legal, então eu aprendi muito com patrões que são péssimos. Então, tipo, é Legalidade, paciência né? zero. Zero, mas assim, zero muito, né? Menos de zero. Então, foi isso que contribuiu. Eu mudei bastante nesse quesito, eu acho.
Que é. E outra coisa, eu acho que eu sempre tive um comportamento meio parecido com os americanos quando eu cheguei lá, de ser uma pessoa mais direta. Uhum. Então, quando eu cheguei lá, que eu vi, eu falei assim, tô me sentindo muito acolhida, porque eu, né, eu sempre fui assim. Eu meio que continuo sendo assim. Eu lembro que eu senti que eu voltei sendo uma pessoa mais direta, justamente por isso. Hoje em dia eu não tenho muita paciência, a pessoa fica enrolando, eu fico, gente, fala de uma vez, só Ah, fala. e não. Brasileiro enrola demais, né? Não vai direto ao ponto. Mas essa questão, para mim, foi muito também de valorizar mais o Brasil. Assim, a gente sabe que o Brasil não é perfeito, o Brasil tem muita coisa ruim, Em casa, eu mas nunca vou morar aqui, então. não, eu nunca gostei. Eu sempre quis sair. Só que depois que eu saí, eu comecei a perceber que não era de todo ruim, entendeu? E depois que eu voltei, assim, depois que passou o período de depressão, meu Deus, o que eu estou fazendo no Brasil novamente, eu percebi que não é essas coisas horríveis, entendeu? E que às vezes a gente odeia tanto e fala tanto mal, mas não vê as outras coisas de legais e de bom que tem também, entendeu? Então, pra Vai para os mim me pés. ajudou, não, para mim me ajudou a ver esse outro lado do Brasil, que eu via as coisas ruins, eu passei a ver coisas melhores. E da visão de mundo que eu falei, de você ter experiência, de você conhecer pessoas diferentes, você, pra mim, né, aumentar a tolerância de você parar e ver que a sua cultura, o seu jeito de ser, é a sua cultura, o seu jeito de ser, e de outros países as pessoas fazem coisas diferentes, veem as coisas de formas diferentes, e que não necessariamente é bom ou ruim, né? É só diferente. Mas, o que mais que eu posso ver? Fora do profissional, não sei. É isso, né? Não sou assim. Não. No momento é o que eu lembro, aquela, né? Se eu lembrar mais, eu falo depois. Mas já já acaba o tempo. Eu Falta quanto queria. tempo? Eu não sei porque eu perdi o momento de que eu entrei. Eu acho que eu entrei. Ah, A gente entrou umas 5 e 5. Então acho que a gente tem uns 7 minutos. Se eu estiver tá, contando o tempo certo. tá. Que a outra pergunta que eu ia fazer é como é que tu foi parar, né? Pra ser professora, mas já falou que foi por causa do inglês. Foi. Mas tu tá fazendo faculdade de alguma coisa. Psicologia. Ainda está na psicologia. Ainda estou na psicologia, do jeito que tá. Não sei quando é que vai terminar, né? Mas ainda estou na psicologia e eu pretendo conciliar as duas coisas. Entendi. A Era a minha psicologia, próxima pergunta. porque eu queria me aventurar, na verdade, nesse mundo de aula particular, né? Muitos ex-alunos ou alunos, né, quando eu dava aula para aluno adulto, eu dei aula para aluno, que para quem não sabe, eu dei aula para adulto até fevereiro, e agora que eu estou só com criança, alunos e ex-alunos perguntavam muito, você dá aula particular? Ou, eu conheço Uhum, alguém que quer aula particular, né? E eu dizer, não, gente, eu não dou. Ou por falta de mesmo tempo, ou porque eu não sei nem para onde é que vai, né? uhum. Mas se eu deixar as salas de aula, eu acho que e for clinicar, eu vou tentar, né? Vai que eu consigo continuar dando aula de inglês mais particular, online, já que agora, né, online tá bombando. Não é? Já vai começar a ter experiência aí próximo mês, A né? gente, a gente se pois é, esse mês que vem, né, se reinventando, então, porque Uhum. eu tenho que praticar, né, esse inglês, senão eu esqueço tudo. É verdade. Eu, Nossa, eu ó, esqueci. lá na escola que a gente trabalhava, eu trabalhava, 99% das minhas turmas eram turmas de avançado. E mesmo Uhum. pegando só turma de avançado por muitos e muitos, muitos anos, meu vocabulário ainda era muito limitado em sala de aula. Então, ainda assim, eu não usufruía o quanto eu queria do inglês, porque praticamente tinha aulas que só eu falava. É verdade. A gente também é muito baseado no conteúdo que a gente está falando, né? Dos assuntos e tal. Exato. Tipo, eu nunca aprendi tanto vocabulário de cozinha quanto quando eu estava sendo au pair, porque eu ajudava a fazer a janta. Então, eu sabia o nome de tudo dentro da cozinha.
E Uhum. aí, hoje em dia, eu já não lembro direito o nome das coisas. Tenho que, meu Deus, como é o nome disso mesmo? Tem que ir Pois é, atrás, um dia eu tava vendo negócio de coisa de criança, eu assim, gente, como é que fala meio babador, que eu não lembro. né? Eu adoro o nome de chupeta, Qual que tu sabe? pacifier. Pacifier, É, que tem eu acho também. maravilhoso esse nome. É. Qual o outro? Nuck, acho que é Nuck. Mas é a Esse eu não marca. conhecia. Ah, tá. Não, Eu acho mas eu falava fantástico. Pacifier também. Então, Lily, para terminar, que Hum. dica você daria para quem quer aprender inglês ou está começando a estudar? A minha dica é, primeiro, aprenda a gostar, se você não gosta. E a segunda dica é que o inglês vai muito além da sala de aula, porque se geralmente as aulas são 2 vezes por semana, né? Algumas pessoas têm uma vez, né, por um tempo de horas maior. Mas é estudar fora também, livros, filmes. Eu estou escrevendo, então não só em inglês, como na faculdade também eu só sei estudar escrevendo, me Uhum, ajuda. E a gente tem zilhões aí de aplicativos, a gente tem a facilidade de ter músicas, séries, né, que na minha uhum, época não tinha, era DVD de série e eram caros. uhum. Então, é mesmo, a minha dica é ir atrás, fora da sala de aula, porque só ficar em sala de aula, eu acho que na verdade isso é uma opinião minha, como professora e como aluna que eu já fui, você fazer inglês somente o curso de inglês, você fala, mas não fica fluente como você quer. Então, Uhum. você vai falar basicamente, mesmo que você termine o nível avançado, o seu vocabulário vai ser É. assim, bem básico. Então, para você falar o inglês mesmo, e você quer o inglês, todo mundo fala de inglês fluente, tem Uhum. que sair de sala de aula. Tem que, Muito. se é como ou tem uma prima que faz ela e o marido, tem que falar dentro de casa. Uhum. Tem que vai para o aplicativo. Se tiver oportunidade, procura aí o The English Bit, É, muito bem. né? Pois é, porque eu tive a vontade de só, na época que eu fiz, eu gostava muito, então eu tive muita facilidade. Uhum. Mas hoje em dia a gente tem muito mais facilidade do que tem em 2007, 2006, 2007, né? São aplicativos, tem o Cambly, que inclusive eu quero fazer. Tem várias outras formas, grupos de WhatsApp, grupos de amigos, pode fazer chamada de vídeo, todo mundo falando inglês. Até porque Uhum. muitos alunos, eu agora falando como professor, eu tinha dificuldade de falar. Achava a mesma dificuldade que eu tive quando eu fui morar fora, né? Não conseguia falar, eu tinha medo de falar errado e gaguejava. E quando desembestava a falar, não parava mais. Eu falei assim, tá aí, tá falando. Né? Né? Tem coisa errada, tem, porque você está aprendendo, né? Mas é Uhum. assim mesmo. Então, Né? minha humilde Verdade. dica é essa. Foi Mesmo, uma sair ótima de dica. sala. É, concordo com tudo. Assina embaixo. Pois, Professoras. gente, é verdade, né? Pequenos detalhes. Mas eu vou encerrar porque eu tô sem noção do tempo, então eu não quero que o Instagram corte na nossa cara. Mas, Lili, muito obrigada por ter aceitado fazer a live. Prazer foi Foi meu, muito adorei. Eu estava legal. muito nervosa, mas foi de boas. Foi, graças a Deus, bom saber. Eu me chamar. Pronto, eu já ia dizer, pessoal, se alguém quiser mais lives sobre o programa de Au Pair, deixa nos comentários do post com a Lili, quero mais live de Au Pair, aquela, né, super. Hashtag quero lives e que aí a De gente intercâmbio. pode fazer de intercâmbio Au Pair em geral e a gente pode fazer e tirar mais dúvidas. Uhum. Mas obrigada, Lili, obrigada a todo mundo que assistiu. Vou deixar a live gravada, quem quiser ver do comecinho depois. E é isso. Tchau. É isso. Tchau.